Olá! Olha, o Oriente Médio esquentou de novo essa semana, né? Pois é, mais um capítulo tenso. Exato. Em 23 de junho, agora, de 2025, o Irã lançou mísseis, foi contra a base aérea de Al-Udeid, lá no Catar. Uma base americana gigantesca na região. Justamente. Isso foi uma resposta direta, né, aos bombardeios americanos que tinham acontecido dias antes. Contra instalações nucleares iranianas. Um ponto bem sensível. Muito. A boa notícia, se é que dá pra dizer assim, é que a maioria dos mísseis foi interceptada. Não teve vítimas. Uhum. Mas o curioso foi a reação da Casa Branca. Descreveram a retaliação iraniana como, tipo, muito fraca. E ainda falaram que era hora da paz. Estranho, né? Bem, surpreendente no mínimo. Bom, para entender esse cenário todo, a gente está olhando aqui notícias recentes e também uma análise jurídica bem detalhada do Dr. Paulo César Nascimento dos Santos sobre o conflito. Uma análise importante para a gente entender o lado legal disso tudo. Isso, a ideia hoje é tentar conectar os pontos. O que aconteceu exatamente? Qual o contexto histórico e legal por trás disso? E quais são as últimas novidades? Teve até papo de cessar-fogo. Certo. Então, o que essas fontes juntas mostram pra gente? É uma escalada séria ou um jogo de sinais, talvez? Olha, para mim a primeira coisa é lembrar que essa tensão não surgiu do nada, né? Com certeza não. As fontes históricas que a gente consultou, elas relembram, claro, a Revolução Islâmica de 79, um marco. Sim. Mas vai mais fundo. O golpe de 53, com o apoio da CIA, a crise dos reféns, a guerra Irã-Iraque, são décadas de desconfiança acumulada. Muita coisa. E mais recente, teve o Acordo Nuclear de 2015, o JCPOA. Parecia um respiro, né? Parecia. Mas aí os Estados Unidos saíram em 2018, as negociações depois não avançaram, e a coisa voltou a esquentar. Culminou nesses ataques americanos recentes, que, aliás, vieram depois de ações atribuídas a Israel contra o Irã. É um efeito dominó. Entendi. E aí que entra a análise jurídica do Dr. Santos que você mencionou. Ela questiona a legalidade desses ataques americanos às instalações nucleares, certo? Exatamente. A análise dele é bem direta nesse ponto. A questão é o uso da força. O artigo 2, parágrafo 4º da Carta da ONU, ele é bem claro. Proíbe o uso da força entre países. É um pilar do direito internacional desde a Segunda Guerra. E quais são as exceções? São poucas e bem específicas. Ou tem autorização do Conselho de Segurança da ONU, o que não teve nesse caso, Certo. ou é legítima defesa. Mas aí entra a discussão. Legítima defesa contra o quê? Um ataque que já aconteceu ou um que está prestes a acontecer? Eles alegaram inteligência sobre ameaças futuras. Só que essa doutrina da legítima defesa preventiva ela é muito debatida no direito internacional. Imagino. A análise do Dr. Santos, seguindo a linha mais tradicional, sugere que sem prova de um ataque armado iminente, essa é a palavra-chave, ou sem o aval do Conselho, a ação americana pode sim ser vista como uma violação. Entendi. Iminente. E aplicar essas regras no calor do momento, com informações de inteligência que nem sempre são públicas, é um desafio enorme, né? Sem dúvida. E claro, a resposta iraniana, mesmo que limitada, também levanta o debate sobre proporcionalidade. Até onde vai a legítima defesa? Faz todo sentido. E falando em reviravoltas, logo depois dessa troca de farpas, veio a notícia de um cessar-fogo completo e total, segundo anúncio americano, entre Israel e Irã, facilitado pelo Catar. Isso se confirmou? Então, essa é a parte mais nebulosa da história recente. O anúncio foi feito sim, pelo presidente americano, porém, e isso é crucial, as fontes que a gente tem aqui, as notícias, todas elas batem na mesma tecla. Até agora, não houve confirmação oficial. Nem de Israel, nem do Irã. Nenhuma. Sério? Nenhuma confirmação? Nenhuma. O que cria uma baita incerteza, né? Foi um anúncio real, foi um balão de ensaio, foi uma pressão diplomática, difícil saber. Nossa, um anúncio de peso, mas sem o ok dos principais envolvidos. Bem estranho. E o resto do mundo, como reagiu a esses ataques e à resposta iraniana? As reações foram bem divididas, como era de se esperar. Fontes indicam que a Rússia e alguns países ali do Golfo condenaram os ataques americanos. Falaram em risco de escalada. Preocupação na vizinhança. Exato. Já a ONU e a União Europeia foram mais na linha do calma pessoal, apelos por desescalada, por volta à diplomacia. Aquela posição mais de buscar o diálogo.
Mostra como é difícil ter um consenso global numa crise dessas. Entendo. Então, resumindo um pouco o que a gente viu até aqui. Temos um histórico longo e complicado. Décadas. Uhum. Ações recentes que flertam perigosamente com os limites do direito internacional. Tiscando esses limites, sim. E, para completar, um suposto cessar-fogo anunciado por uma parte, mas que ninguém confirma. É um cenário muito delicado. Extremamente delicado. E se a gente junta tudo isso que as fontes trazem, fica muito clara a fragilidade da situação lá no Oriente Médio. Sim. Mostra também como é importante a gente olhar não só para as ações militares, para os mísseis, para as declarações bombásticas, mas também para as negociações que acontecem por baixo dos panos. E principalmente para como as regras internacionais são aplicadas, ou ignoradas na prática. A importância do direito internacional para evitar o caos, né? Exato, ele existe para isso, mas depende da vontade política dos países para funcionar de verdade. E essa história do cessar-fogo no ar sem confirmação deixa uma pulga atrás da orelha, né? O que a gente tira disso? Com certeza deixa. E acho que levanta uma questão importante para quem acompanha esses assuntos. No mundo com tanta informação rápida, tanta declaração política forte, qual é o peso real desses anúncios quando não vem com confirmação das partes envolvidas? Boa pergunta. E mais, como é que a comunidade internacional pode realmente agir para checar os fatos no terreno, para mediar conflitos de um jeito eficaz e construir uma paz que seja mais duradoura do que só uma pausa entre um conflito e outro? Fica aí a reflexão.